Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 22 de julho, segunda-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São João, no capítulo 20, versículos de 1 ao capítulo 2, versículos de 11 a 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. O primeiro dia da semana é o domingo, dia sagrado para nós cristãos, dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Maria Madalena é a única que tem coragem de ir até o túmulo. Os discípulos, os apóstolos estavam com medo, trancados em casa. Maria Madalena não tem medo, porque ela tem amor. Ela sabe que seu grande amor é Jesus. E mesmo estando morto, ela quer viver o luto chorando no túmulo. E por isso ela vai, quando ainda está escuro. O cenário é de dor, tristeza e desolação. É madrugada, tudo está escuro. Seu coração está cheio de dor. Mas ela caminha. Não caminha somente pela fé, mas caminha pelo amor. E de repente ela percebeu que a pedra havia sido retirada. Que pedra é essa? É a pedra das dificuldades, a pedra dos problemas, a pedra das provações. Jesus retirou com seu poder a pedra. Então ela saiu correndo e foi ao encontro de Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. A princípio, quando ela viu o túmulo vazio, sem a pedra, ela acreditava que o corpo havia sido retirado, que o corpo havia sido roubado. Ninguém nunca havia visto alguém ressuscitar dos mortos. Parecia impossível. Então ela, de princípio, acredita que o corpo foi roubado. E ela vai até a igreja, vai até os apóstolos, conversar com eles, pedir um apoio. E Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela volta novamente ao túmulo para chorar. Agora ela sabe que o túmulo está vazio, o corpo não está mais ali, mas ela continua chorando. E quando ela olhou para dentro do túmulo, olhar para dentro na espiritualidade cristã é olhar para o nosso interior, para o nosso mais íntimo, para a nossa história. Olhar para dentro significa olhar para a nossa vida. E lá, olhando para dentro, ela viu Jesus. Enquanto olhou para dentro, viu então dois anjos, vestidos de branco, sentados onde tinham sido posto o corpo de Jesus, uma à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Por que choras? Ela chorava porque Jesus havia morrido, mas não havia razão para chorar por isso, pois ele já estava ressuscitado dos mortos. Às vezes choramos por causas e motivos que não têm fundamento. Então os anjos disseram que o Jesus estava vivo. E tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Então perguntou: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levastes, diz-me logo onde o colocaram e irei buscá-lo. A dor era tão intensa que cegou os seus olhos, e ela viu um jardineiro, mas na verdade era Jesus. Muitas vezes na nossa vida, Jesus
passa pela nossa história, pela nossa vida. Mas quando nós vemos, tudo que nós vemos é a dor, e a dor nos cega e nos impede de ver Jesus. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou: Rabune, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do meu Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai, que é vosso Pai, do meu Deus, que é o vosso Deus. Maria Madalena se tornou a primeira discípula do ressuscitado, a primeira pessoa que foi enviada, que viu Jesus, que foi enviada para anunciar a sua ressurreição. Ela foi até os apóstolos e disse: Veio o Senhor. Que Maria Madalena interceda por nós, interceda pela igreja e nos dê a graça da fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.